Hoje eu estou passando aqui para contar algo para vocês que relata, né, Jesus como cuidava dos seus discípulos. No percurso da caminhada de Jesus, quando ele estava escolhendo os 12 discípulos para andar com ele conheceu Pedro e ele sabia que Pedro era pescador, ele sabia que Pedro tinha intimidade com a pesca. E teve um dia que Pedro ficou à noite com os amigos, né, tentando pegar peixe, mas ele não conseguiu. E aí Jesus chegou num determinado momento e falou com ele: Pedro, lança a rede. Aí, né, Pedro foi e lançou a rede. Pedro não questionou. Pedro podia ter questionado, porque ele era conhecedor, né? Já estava ali há muitos anos fazendo aquilo ali, né? Pescando. E aí tá. Mais pra frente, Pedro estava junto com Jesus. E aí Jesus falou com ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus avisou isso para ele. Aí Pedro falou que ele não. Aí tá. Pedro foi, negou Jesus 3 vezes, né? E aí, quando o galo cantou pela 3ª vez, ele se deu conta de que Jesus verdadeiramente conhecia ele. Porque ele tinha falado o que ia acontecer com ele. Aí depois que Jesus foi à cruz, né, e ressuscitou, morreu, ressuscitou, então ele veio fazer a visita, né, fez visita aos discípulos. E na 3ª vez que Jesus fez a visita aos discípulos, que ele estava lá partindo o pão e tal, ele deu o povo para comer, depois ele foi e chamou Pedro e falou com Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro foi e disse para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí depois Jesus fez a mesma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí Pedro foi e falou a mesma coisa: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí na 3ª vez, quando Jesus fez a pergunta para Pedro, naquele momento ele se sentiu um pouco assim ofendido pela pergunta, né? Já era pela 3ª vez que Jesus estava fazendo a mesma pergunta para ele. Só que eu acredito que nesse momento da indignação do Pedro, era como se ele tivesse relembrando os fatos que tinham acontecido, e ele sabia que Jesus verdadeiramente conhecia ele. Porque a resposta de Pedro foi diferente das 2 respostas que ele deu anterior. Nessa última vez ele falou: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe que ele ama, que ele o amava, né? E aí com essa resposta de Pedro, o Senhor foi e falou para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. E é com esse carinho que eu tô aqui nessa hora falando com você, que Deus continua chamando a gente e perguntando a gente se a gente ama Ele. Então, quando Jesus pergunta a gente se a gente o ama, é porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas debilidades. E aí o nosso amor demonstrado a Ele vai refletir quando a gente para e cuida das ovelhas dele. Então esse é um tempo de discipulado. Não deixa o tempo da pandemia passar para você fazer as coisas. Você pode começar agora. Pedro naquele dia entendeu o que Jesus estava falando com ele. E aí os relatos que a palavra deixa com relação a tudo que Pedro fez, vou contar só um deles para vocês. Numa noite só, Pedro, ele falou do amor de Cristo e mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Ele sabia que quem conhecia de pesca era ele, e ele não retrucou com Jesus. E quando Jesus falou com ele que era para ele apacentar as ovelhas, Pedro ali entendeu que o Senhor era conhecedor de todas as coisas. E se era ele que estava mandando,
ele podia ir porque o resultado era para glorificar o nome do Pai. Deus te abençoe.